Sabias que, em média, vivemos 40 a 60 perdas ao longo da nossa vida? Muitas dessas perdas podem transformar-se em processos de luto. Falamos de luto por término de relacionamento, por perda de animal de companhia, por perda gestacional, por mudança de casa, de cidade ou de país, por perda de vínculo laboral, por perda de um objeto querido, pela chegada da reforma ou até pelo diagnóstico na doença. São dores sentidas, mas não validadas. São lutos que teimamos em não querer ver. São lutos não autorizados, ignorados e completamente silenciados. Resultado: dores sentidas, mas não permitidas nem reconhecidas pela sociedade e que provocam o caos e a confusão nas nossas vidas. Queres saber mais? Anda comigo. Vamos conversar? Este é mais um episódio do nosso podcast e videocast em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Eu sou a Patrícia e perdi, em menos de um ano, duas pessoas que amo de forma trágica, inesperada e prematura. Senti-me completamente perdida e incompreendida. Neste caminho doloroso e solitário, nasceu o Amor Supera Tudo, onde eu hoje ajudo pessoas a conhecerem melhor o processo de luto, para assim validarem a dor do outro, mas também viverem e sentirem o processo de luto quando ele lhes bater à porta, de forma mais saudável e equilibrada. O luto é um processo de readaptação a uma nova realidade. Não vives um processo de luto só quando alguém que amas morre. Vives um processo de luto sempre que perdes algo ou alguém significativo e muito importante na tua vida. Por isso, temos lutos não reconhecidos pela sociedade e por desconhecimento até das próprias pessoas enlutadas. São dores sentidas, mas não validadas. São lutos que teimamos em não querer ver. São lutos não autorizados, ignorados e completamente silenciados. Resultado: dores sentidas, mas não permitidas, nem reconhecidas pela sociedade e que provocam o caos e a confusão nas nossas vidas. Temos a tendência natural para fugir dos temas morte e luto, como se eles não fizessem parte do nosso dia, da nossa vida. Todos nós, sem exceção, vamos viver e sentir o luto em algum momento. Não é fácil, muito menos desejado, mas é uma certeza. Não há como fugir. O luto é uma estrada sinuosa que todos nós percorremos. Se o luto por morte de alguém muito especial já é muito maltratado por nós e pelos outros, imagina agora os lutos relegados à sombra, como se fossem menos dignos de atenção. Os lutos não reconhecidos pela sociedade são perdas que não se encaixam no molde convencional do que é considerado um motivo legítimo para a dor e para a tristeza. Se no luto por morte ainda nos dão permissão para o viver e sentir, apesar de ser o ritmo frenético da nossa sociedade, nos lutos não reconhecidos nem há tempo nem espaço para isso. Imagina a perda de emprego que representava não apenas um meio de sustento, mas também uma fonte de identidade e de propósito. Ou a perda de um relacionamento que nunca foi oficializado, mas que deixou marcas profundas no coração de quem amou. Ou ainda, a perda da saúde física ou mental que rouba a capacidade de viver plenamente a vida que tinhas antes. O que acontece quando esses lutos são ignorados, minimizados ou invalidados pela sociedade? O que acontece quando o sofrimento de alguém é tratado com indiferença, como se não fosse digno de ser reconhecido? A ferida não cicatriza. É um peso que se acumula nos ombros daqueles que já carregam um fardo pesado demais. É um vazio que se instala no peito, corroendo a esperança e a fé na humanidade. É uma solidão avassaladora, uma sensação de estar perdido entre rostos totalmente indiferentes. Para os enlutados, a falta de reconhecimento da sua dor pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser na forma de raiva, dirigida tanto a si quanto para os outros. Pode ser na forma de tristeza profunda e persistente que parece não ter fim. Pode ser na forma de culpa por não conseguir seguir em frente como esperam que faça. Pode ser na forma de um vazio intransponível que nada parece preencher. Mas talvez o mais trágico de tudo seja a sensação que a sua dor não tem valor, de que o seu sofrimento não é legítimo, de que a sua vida não importa tanto quanto a dos outros. É essa sensação que leva tantos enlutados a sofrer em silêncio, escondendo as suas lágrimas atrás de sorrisos falsos e palavras vazias. No entanto, a verdade é que o luto não reconhecido não desaparece apenas porque é ignorado pela sociedade. Ele continua lá, esperando por um momento de validação, um instante de compreensão, um lampejo de empatia. Então, o que podemos fazer para ajudar aqueles que sofrem lutos não reconhecidos? Podemos começar por escutar de verdade,
as suas histórias de dor e de perda. Podemos oferecer um ombro para chorar ou não, um abraço para confortar, uma mão para segurar. Podemos validar a sua experiência, reconhecendo que a sua dor é real e legítima, independentemente de como ela se manifesta. E, acima de tudo, podemos lembrar que o luto é uma jornada individual e única e que cada pessoa merece respeito e compaixão no seu caminho. Porque, no final de contas, o que todos nós precisamos é de amor e de aceitação, sobretudo nos momentos mais sombrios das nossas vidas. Vamos falar de luto por término de relacionamento? Vamos falar de luto por perda de animal? Vamos falar de luto por perda gestacional? Vamos falar de luto por mudança de cidade ou de escola? Vamos falar de luto por entrar na reforma? Vamos falar de luto por perda de emprego? Não estás sozinho. Este caminho é mesmo difícil e doloroso. O que tu sentes chama-se luto. Dar um nome ao que sentes já é um primeiro passo para te ajudar a viver e a sentir o luto de forma mais saudável e equilibrada. O teu luto precisa que olhes para ele. O teu luto merece a empatia do outro. Procura cuidar dessa ferida, respeitando os teus limites e o teu processo. Se for possível, procura pessoas que te possam auxiliar nessa jornada. Se sentires que está a ser desafiante viver este processo sozinha, procura ajuda profissional. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Se estás a passar pelo processo de luto, quero que saibas que não estás sozinho. Permite-te sentir e procura ajuda. Agradeço de coração. Estás desse lado. Parabéns por teres coragem de parar e ouvir falar de um tema tão tabu e tão doloroso. Estou imensamente feliz por te sentares ao meu lado e quereres saber mais sobre a fase mais dolorosa da tua vida. Se te fez sentido de alguma forma, partilha com aqueles que precisam de um abraço casa. Deixa também a tua mensagem e sugestão. Muito, muito obrigada por estares aqui. Até ao próximo episódio.